Olá a todas, olá a todos. Eu sou o Renato Rovai e este é o Fala Rovai, um programa que vai ao ar de segundas às sextas-feiras, em geral às 9h30 da noite. Na última sexta a gente soltou um pouquinho mais cedo, porque achou que não ia ter necessidade de esperar até as 9h30 para ver se ter fato novo. A sexta estava mais tranquila, mais suave, então a gente resolveu fazer esse movimento para testar hipóteses. Como diria o Ali Camel, aquele do país que não tem racismo, né? Não somos racistas, diria a Ali Camel há um tempo atrás. Perguntem na Globo se eles acreditam nisso hoje. Bom, se você gosta desses nossos programas, você pode assisti-lo tanto no canal do Fala Rovai, como no da Revista Fórum. O canal do Fala Rovai é exclusivo para esse tipo de conteúdo que eu faço aqui gravado. Você se inscreva nos dois, deixe seu comentário, se puder se torne membro. A mídia independente progressista agradece, porque ela também precisa de recursos para poder bancar os seus custos e entregar jornalismo de qualidade a você. O tema de hoje é Ciro Gomes. Eu já venho tentando não falar de Ciro e tal, mas eventualmente é impossível. Hoje é um daqueles dias que você olha para o lado e fala: o que temos de notícia política? Assim, relevante, tem a questão da CPI, que vai ser amanhã, tá? Mas do ponto de vista do que pode produzir para o esgarçamento do processo político na centro-esquerda e na esquerda é a entrevista do Ciro. Que entrevista? Uma entrevista que ele deu ao Valor Econômico, longa, em que num determinado trecho ele diz o seguinte: quem vai ter que se explicar agora é o Lula, porque vou para cima dele. Vamos derrotar Bolsonaro e vou propor mudança. Lula é parte central da corrupção. Lula é o maior corruptor da história moderna brasileira e não aprendeu nada, fica na lambança, prometendo a volta de um passado idílico que é mentira. Ciro Gomes. É importante fazer um parênteses antes de começar aqui a refletir sobre a frase em si. Primeira coisa que eu queria fazer, um parênteses, é que o Ciro, que fala isso, já falou coisa muito diferente, por exemplo, a este blogueiro, em 2005, quando eu tive entrevistando para uma capa da revista Fórum, à época a revista Fórum era impressa, e o Ciro fez uma defesa do Lula veemente, disse que o Lula não podia ser acusado daquela trambicagem, que aquilo era molecagem do esquema político, que estava se sentindo derrotado pelo novo modelo que o Lula propunha ao país, e que não existia mensalão, que esse mensalão era uma obra de ficção. Enfim, aquele Ciro de 2005, que deu entrevista aqui o repórter que fala, não falava de grande corruptor. Bom, aí você pode dizer, então o Ciro descobriu isso depois do mensalão, porque a entrevista do mensalão. Então, quando ele descobriu? Porque em 2016 o Ciro estava defendendo, como ele mesmo disse, a Dilma Rousseff do golpe que sofria contra o Temer. O Ciro diz com muito orgulho que o Ceará foi o estado que mais deu votos contra o impeachment. Se ele achava o Lula o grande corruptor da história brasileira, por que ele defendia o governo, a continuidade do governo Dilma? Por que defender o governo do maior corruptor da história moderna brasileira? Será que o Ciro se esquece do que ele falou do Fernando Henrique Cardoso? Do que ele falou do Temer e da quadrilha do PMDB? Será que ele se esquece do que significa o orçamento paralelo do governo Bolsonaro, da construção com Centrão, com Lira? Ele esqueceu de tudo isso? Ou ele está fazendo um jogo político dos mais baixos e rastaqueras que um político que quer ser presidente da República e quer se vender como alguém sério deveria fazer? Até onde vai a seriedade do Ciro com a coisa pública e com o jogo público da política, né, se os seus interesses não forem contentados? Porque em 2017, 2018, o Ciro se sentava com Haddad discutindo com intelectuais uma articulação que poderia levá-los a serem os candidatos do campo da esquerda, PT e PSDB. Ele queria ser o candidato a presidente e aceitava o Haddad como vice. Disse isso em público. Isso depois dos governos Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 e do golpe. O Ciro dizia claramente que estaria junto com Haddad,
só não aceitou ser o candidato a presidente por esse campo político que ele acusa hoje de ser liderado por o maior corruptor da história moderna do Brasil, porque naquele momento ele queria ser ele já o candidato a presidente e não vice de Lula, para se o Lula não pudesse ser candidato, ele aí sim assumir a liderança da chapa. Por uma questão que eu diria menor, inclusive do ponto de vista do que é o programa partidário, a defesa do país. Era ser o primeiro ou o segundo de uma chapa, e provavelmente que o levaria a ser primeiro, porque o Lula estava claro para o país que iam continuar deixando o Lula na cadeia. Até aquele momento, o Ciro não via o Lula como o grande corruptor da história moderna do Brasil. Então, as pessoas precisam, se querem galgar, subir escadas do ponto de vista público, elas precisam saber que lado que elas estão, que lado escolher. E o Ciro, por um bom período de tempo, depois que ele sai do PSDB, ele escolheu um lado, e ele ficou nesse lado, se a gente for ver, desde 2003, talvez até 2002, quando fez campanha, ele já fez campanha na centro-esquerda, junto com o Garotinho, pelo PSB, e ele pelo PPS, à época, fizeram campanha mais de centro-esquerda junto com Lula, do que, obviamente, o José Serra naquele momento. 2002 até 2017, 2018, o Ciro foi candidato de centro-esquerda. Foram 16 anos, é uma vida. E aí ele volta e dá um cavalo de pau e agora está disputando o DEM. Vejam, disputar o DEM, porque ele quer o DEM de vice. Olha o que é disputar o DEM. O DEM perdeu agora duas das suas lideranças mais importantes, Rodrigo Maia e Eduardo Paes, o ex-presidente do Congresso e o prefeito do Rio de Janeiro, que é cotado para ser candidato a governador, candidato à vice-presidência da República, até na chapa do Lula, foram para o PSD. O Onyx Lorenzoni, que é um bolsonarista fanático, como outros tantos, estão puxando o DEM para o Bolsonaro. E aí tem o ACM Neto que está ali olhando, até outro dia estava com Dória, agora criticou o Dória, que o Ciro tenta capturar para a canoinha dele. E que ele acha que quer fortalecer o ACM Neto para ele ser a liderança do DEM e consiga jogar o DEM no seu barquinho. Um DEM despedaçado, porque não vai ter Eduardo Paes, porque não vai ter Rodrigo Maia, porque não vai ter Onyx Lorenzoni, vai ter quem? Um bando de ruralista safado e o prefeito de Salvador, que é um cara ligado ao que tem de pior da história da ditadura militar na Bahia, que é o ACM, que é o que tem da tradição mais coronelista possível da história, muito pior que Sarney, Eduardo Paes, Renan Calheiros, que ele diz contestar. É isso que ele quer, isso que é a nova política, isso que vai interpretar esse movimento. Me parece muito pouco o que ele tem a oferecer com essa união com a centro-direita. Será que o PSB vai com ele nesse jeito? Será que ele consegue agregar rede com ele, atacando assim companheiros e pessoas de centro-esquerda? Será que o Contarato não está indo para o PT porque está vendo que se a rede, de repente, vai com o Ciro, ele não quer estar na mesma canoa que um cara que fala isso? Será que a rede se fortalece ou se enfraquece nesse movimento? Se o PSB for com o Ciro, ele vai ganhar algum estado no Nordeste ou ele vai perder os que tem, uma parte dos que tem? Né? O PSB precisa mais ou menos do Lula no Nordeste para ter votos. Quem precisa mais de quem? Essa conta que o Ciro deveria e deve estar fazendo, que ele coloca em desespero e faz cometer esses tipos de ataques que em nada honram um histórico dele por 16 anos na política e em nada contribuem para a construção de um caminho no segundo turno com toda a centro-esquerda, inclusive com parte do centro, para derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo. É uma pena que o Ciro tenha feito essa escolha, é uma pena mesmo, sinto muito. Era isso que tínhamos por hoje, repito aqui o desafio que fiz para que você dê uma curtida, comente e, se possível, se torne membro do canal. Beijos, fez solzão aqui no final do vídeo.